Amém. Obrigada, querida. Deus abençoe também. É sempre uma alegria estar aqui. Meu Deus, é um privilégio, é bom demais. E vocês não cansam, que pilha boa, não é? Que alegria, essa força, esse vigor da juventude. Quem estava aqui à tarde no ensaio do musical? Eu também, vou fazer que eu também. Estava 15 para as 7 da manhã, aqui às 7 na oração, orando por vocês, inclusive. Orando pelo musical, todos os dias. Nós temos estado aqui às 7 da manhã, de segunda a sábado, até encerrar o musical de Natal, e faltam 3 semanas. Então, o jovem que não veio, organiza aí na sua agenda, 7 da matina, aqui no auditório. A gente te espera, combinado? Vamos orar, feche seus olhos. Deus, obrigada por essa noite formidável, obrigada porque nesse lugar aqui nós percebemos a força da juventude e o Senhor tem nos chamado para uma juventude imparável. O Senhor tem fortalecido cada um aqui para uma missão. O Senhor quer alinhar pés, o Senhor quer alinhar mentes, o Senhor quer alinhar emoções, corações, propósitos e destinos. Então agora, em nome de Jesus, vem sobre as mentes desses jovens abençoados, maravilhosos, vem sobre eles e que possam estar recebendo da sua palavra, porque a sua palavra é luz, luz para os nossos caminhos, e a sua palavra nos liberta, e a sua palavra, ela nos coloca no centro da sua vontade. Então entregamos esse tempo em suas mãos, em nome de Jesus, amém? Amém. E a Bíblia é tão formidável e tão fantástica. E é claro que vocês sabem que eu sou fã da Bíblia, como não seria, não é? Como que eu não seria? E orando e falando, Deus, eu gosto muito de personagens. Eu gosto muito de personagens da Bíblia. Eu gosto muito de me imaginar naquele lugar, me imaginar naquela época. Eu fico vendo esse ensaio do musical e a gente vê a mesma coisa várias vezes, e eu fico assim, ó. Aí eu rio sozinha, eu fico ali admirando. E a Bíblia é assim, mesmo aquilo que eu já conheço, já sei, aprendi criança, é um presente de Deus, porque entra no meu coração, como se eu estivesse lá naquele lugar. E eu falei, Deus, qual que é o personagem? Tem tantos personagens, mas chegando o Natal, a gente está vendo aí em todo musical um personagem que não vai ser Jesus, mas nós vamos aprender muito hoje, e Deus vai falar no seu coração através de Maria. Porque no Natal a gente lembra de Maria o tempo todo, porque ela que carregou Jesus, ela foi escolhida por Jesus. E o lindo na Bíblia é que eu, mulher, posso aprender com homens também. Posso aprender com crianças, posso aprender com reis e com rainhas. E você, homem, pode aprender com homem, pode aprender com mulheres, pode aprender com rei e também com rainhas. Então, é precioso. E eu quero compartilhar com vocês, está em Lucas. Por que eu escolhi essa história da vida de Maria? Tem um propósito. Nesses quase 20 anos de igreja e muitos anos de vida, né? 55 anos de vida. Claro que eu não comecei a ouvir pessoas quando eu era bebê, né? Então dá um desconto aí de uns anos. Mas nesses anos todos, e tem crescido, gente. Eu quero que vocês entendam por que eu escolhi Maria. Porque tem crescido o número de pessoas, e inclusive juventude, adolescentes, e já está alcançando as crianças, mas eu me surpreendo vendo os adultos. Então quando eu venho para o meio dos jovens, e eu vejo que vocês já estão na frente de muitos adultos, que não tiveram o que vocês estão tendo. Então eu penso, Deus, eles precisam receber agora, para não penarem lá na frente. Eles precisam receber agora, para não ficarem aqueles adultos que giram, e quando a gente vai olhar o trajeto e o percurso de vida deles, a gente vê um buraco. Porque giraram, e não saíram do lugar, apenas viraram construtores de buracos. Então Maria, ela tem um ensinamento tão forte para a minha vida, que é sobre emoções, porque ao longo desses anos, as emoções não protegidas, quando não se aprende a proteger a emoção, a pessoa se torna tão vulnerável, que quando a gente pensa que ela endireitou, gente, eu estou falando para vocês que eu vejo isso acontecendo.
Pessoas ainda não chegaram no auge daquilo que Deus tem para elas, porque emocionalmente elas ainda não cresceram e não aprenderam a proteger as suas emoções. Então são pessoas talentosas, habilidosas de caráter, mas emocionalmente uma instabilidade, uma capacidade de ser jogado de um lado para outro, uma capacidade de ser tirado de cena e de circuito, que eu falo, Senhor, para sermos uma geração forte, um dia a gente não vai estar mais aqui, um dia vocês já pensaram que no que diz respeito à família que vocês vão construir, à igreja, ao Brasil, vocês vão ser aqueles que vão dar continuidade ao legado deixado, mas se não aprenderem a proteger as emoções de vocês, vocês não vão chegar no auge, diga no auge, daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus preparou. E eu quero ver jovens fortes emocionalmente, porque eu vou dizer, jovem inteligente, vocês são muito inteligentes, vocês são bem formados, vocês são virados, são sabidos. Mas precisa mais, precisam desenvolver, precisam olhar para as emoções e enxergarem e fazerem assim um raio-x daquilo que talvez você nem consiga perceber, mas que os outros percebem com certeza. E saber que existe uma área de crescimento que você não pode desprezar, que é a área das emoções. E aí eu escolhi Maria porque não tem, ela é demais. E por isso que Deus escolheu ela para carregar Jesus, o nosso Salvador. Vocês acham que foi assim? Deus pensou assim, quem vai ser da vez? Gente, Deus não dá, Deus é preciso. Deus é preciso. Algo Deus encontrou naquela menina tão nova. E os rapazes e as moças podem aprender com elas. E as mulheres casadas, novas e velhas, solteiras ou não, podem aprender com ela. E nós vamos começar com esse texto aqui. Vocês podem acompanhar no telão ou abrir a Bíblia de vocês. Mas no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Maria já sabia que ela ia casar. Isso é o que ela sabia. E ela era virgem, ela não conhecia um relacionamento sexual. Ela sabia que ela teria um marido. E aqui eu paro e falo para você. Deus quer ir muito além daquilo que você sabe, daquilo que você acha que vai acontecer contigo e daquilo que você pensa. E se você não estiver preparado, você vai ser o que se dizia antigamente, carta fora do baralho, você vai ser peça fora do jogo. Você vai estar saindo do circuito de Deus, do melhor circuito da nossa vida. Então ela sabia até certo um ponto e de repente a vida dela virou de cabeça para baixo. Quem aqui já teve a vida virada de cabeça para baixo? Olha, tão jovens, que bonito. De novo vou perguntar, quem já teve a vida virada de cabeça para baixo? Agora vamos ver o que aconteceu, né? Só que Maria não teve a vida virada de cabeça para baixo por causa do pecado. Ela teve a vida virada de cabeça para baixo por causa do plano de Deus, que fugiu do controle dela, mas não da submissão dela ao Senhor. E ela vai nos ensinar essa noite pela palavra o controle das emoções. Então o anjo aproximou-se de Maria. Eu fico imaginando, gente, quando Deus fala com a gente uma coisa e a gente acha que Deus está brincando. Mas a palavra de Deus não é brincadeira. Se está escrito ali é para gente, mas às vezes você não conecta. O anjo chegou para ela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. Quem ia gostar de ouvir isso? O rapaz que ia gostar, alegre-se, o Senhor é com você. A moça, o Senhor é com você. Quem ia gostar? Todo mundo. Mas aí veio a bomba. Veio a bomba, que é quando você tem um plano, mas Deus tem outro plano. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O que será que é isso? Estranho, mas
O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Você já recebeu uma notícia bombástica assim, tudo de uma vez? Já recebeu uma notícia assim que você não esperava? E que de repente você falou: peraí, está fugindo do meu controle. Não foi isso que eu pensei, não foi isso que eu imaginei, não era isso que eu tinha em mente. Eu tive uma notícia inesperada, assim, eu e meu marido, porque nós somos assim, carioca, gente. Carioca não gosta de frio, carioca gosta de sol brilhando, gosta de ver o mar, gosta de um monte de gente, gosta de falar com um poste, gosta disso que carioca gosta. E aí o que aconteceu? Nós viemos para Cascavel para ficar 3 anos. Depois ele ia ficar mais uns 2 anos, sei lá quanto lá, era pouco, 3, não lembro mais, ia se aposentar. E o nosso plano era morar na beira da praia em João Pessoa, lá, e trabalhar no Banco Soares Marinho. E a gente ia estar lá naquele Banco Soares Marinho, todos os dias, evangelizando na praia, vendendo picolé e pregando evangelho a todo banhista. E nunca sentindo frio na vida, mas Cascavel era uma passagem. Mas a voz de Deus veio diferente daquilo que era o nosso plano. A voz de Deus veio e virou a nossa vida de cabeça para baixo, porque quer virar a vida de um carioca de cabeça para baixo é falar que ele vai morar num lugar que faz frio para sempre, até Jesus levar. E aí as pessoas chegam para mim e falam: mas você já acostumou? Eu falo: não, eu tenho um coração submisso a Deus e grato, mas toda vez que vem o frio é um desespero, porque não acostuma nunca com frio. Não acostuma, não tem essa conversa, é outro material. Vocês têm um outro material, entendeu? É uma outra pele, é uma outra sensibilidade, vocês são aperfeiçoados, a gente não sabe passar frio. Mas, enfim, a vida virou de cabeça para baixo. Porque a notícia não era aquela que acompanhava os nossos planos da mente, tá ligado? Vitória fala isso lá no Connect, né? Eu acho tão engraçado, eles repetem mais de 1000 vezes para o Connect. Tá ligado? Não é engraçado? Ah, querem bater palma? Bate? Não sei bem porquê, mas pode bater palma à vontade, tá ótimo. Continuando. Ele reinará para sempre. Maria ouviu aquela notícia. Pera aí, ó, eu falei que esse negócio tá doidinho desde ontem. Gente, por que foi para o último? Ó, eu tô inocente, tem uma coisa lá e outra coisa aqui. Pera aí, ele reinará para sempre. Tá bom, arrumou. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Acompanhem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Eu lembro a gente perguntando: o que Deus quer com a gente? Quando a gente ficou aqui, aí passou o 1º ano, no 2º ano Jefferson foi para o Timor-Leste, ficou 1 ano lá, voltou do Timor-Leste, e a gente pensou que algo ia acontecer, e a gente não sabia o que era, a gente não entendia. E em uma semana vieram 2 convites para a gente começar uma igreja. Do zero, a gente nem era pastor. Que isso? Tipo Maria, assim, ela nem tinha feito sexo e ela ia ficar grávida. E ela estava grávida. E a gente nem era pastor e ia começar uma igreja. E a gente, meu Deus. E a gente ficava sem dormir, orando: não é possível um negócio desse. Não é possível. E Maria deve ter pensado: não é possível um negócio desse. Tanta gente na terra. Tanta mulher grande, ela deve ter pensado, né? Tanta mulher adulta, mais experiente. E a gente pensou: meu Deus, mas Deus tinha esse plano. E a gente ficou várias noites: Deus, mas então é isso, era isso. Mas qual que é a igreja? A gente vai começar com qual igreja? Com essa que convidou ou com aquela? E aí foram noites de oração para ouvir o plano de Deus. Mas como, né? Maria falou: mas como se nem casada sou? E a gente: mas como se nem pastores somos? É assim.
E a vida vira de cabeça para baixo e você pode dizer sim ou não. Na hora que Deus chega com algo para o seu coração, com algo para você, se você tiver uma emoção que ela te controla, você perde o senso divino na sua mente para decidir a coisa certa. E Maria estava ali e Deus tinha dado um recado para ela. E aí o anjo falou assim: também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Repita: pois nada é impossível para Deus. Aí chega no primeiro ponto X da questão, que a gente vai aprender com Maria. Olha o que Maria disse, gente. O que você, homem, diria se viesse uma fala de Deus fora do teu script, de forma inimaginável? O que você diria? Pastor Felipe está sentado ali. Pastor Felipe sempre foi dedicado em tudo que ele faz. Ele chegou aqui na igreja criança. E ele ficava no reto projetor. Lembra? Aquele reto projetor que tinha uma transparência, que a gente escrevia de canetinha e botava ali. E ele trabalhou com a gente um tempo e foi muito bom. Trabalhou na secretaria, não foi? Na secretaria, e depois ele fez faculdade, se formou. Quem sabe que ele é contador? Alguns não sabiam, então vocês descobriram que o pastor Felipe é contador. E aí ele se formou em contabilidade com excelência e foi trabalhar numa empresa aqui na cidade. Naquela empresa, ele começou a ser promovido e o dono dessa empresa ia morar fora do país e estava contando com ele para, na ausência dele, na ausência do dono da empresa, ele ser aquele de confiança dentro da empresa. E ele amava a Deus. E a gente foi para uma conferência, né? E nessa conferência, ele já estava casado com a Nayana, viajou com a gente para uma conferência e a gente sabia que ele tinha chamado, já me arrepiei inteira, lembrando dessa história, meu Deus. E a gente sabia que eles tinham chamado e no meio da conferência mesmo, eles chamaram a mim e o Jefferson. E aí ele comunicou, não foi? Ele ouviu a voz de Deus, porque Deus falou ali: olha, o negócio não é bem assim não, vai ser outro, o plano é outro. E a vida dele virou de cabeça para baixo, e vocês estão aqui, graças a esse chamado. Agora batam palma. Agora sim, né? E tem esse casal aí maravilhoso. E aí ele pediu demissão da empresa. Convicto, estudou, fez faculdade, trabalhou, estava sendo promovido, tinha toda uma carreira, mas o script de Deus era outro. Diga: eu quero o script de Deus. Mas então você vai ter que organizar suas emoções, porque não pode ser fraco, não pode ser frouxo, não pode ser Maria vai com as outras, não pode ser aquele que acontece uma coisinha jogado para lá, acontece outra coisinha jogado para cá. Meu Deus! Não dá para ser assim. E Maria respondeu assim. Quando Deus falar, aprenda, você que é homem, você que é mulher, rapaz e moça. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Isso é uma emoção alinhada. Isso é uma emoção ajustada. Não é uma pessoa com o coração perturbado, que quando escuta uma coisa fora dos seus planos, fica aí fazendo um auê. Só que a gente vai tirar uma lição agora bem legal. Essa lição, que engraçado. É engraçado que ali passa, volta. Olha, gente, existe uma coisa que eu descobri. Quando a pessoa faz 50 anos, e depois ela faz 51, 52, 53, 54, eu já vi isso, eu rio de chorar, eu choro de verdade de rir, porque eu vou em alguma palestra, e aí eu pego uma pessoa com isso aqui da minha idade, eles sempre pensam que isso aqui está com defeito, mas não é nada, somos nós que somos meio que ultrapassados. Ai, olha um anjo vindo aqui. Fala alto para todo mundo ouvir, não tem microfone. Fala para eles. Tá bom. Ui, gente, eu falei, não é possível que eu ainda não aprendi a usar esse negócio. Aí eu vou nas conferências, quando os coroas falam,
Aí eles falam, esse negócio está com problema. Eu fico rindo lá no meu lugar. Eu falo, eu conheço essa história. Obrigada. Ó, tá cheio de anjo aqui. Eu conheço essa história de passador com problema, mas hoje eu fui salva. Então, vocês podem passar para o primeiro ponto? Primeiro ponto. O passador que passa está com problema agora. O primeiro ponto. Muito bem. Olha, passa o segundo ponto porque eu quero ler o texto, mas aqui é a lição. Maria, gente, nos ensina que nós não somos autossuficientes. Fala, que bom! Porque tem dois grupos, você tem que estar no meio, você tem que ser equilibrado. Aprenda o equilíbrio, porque tem um grupo que é aquele grupo assim, eu resolvo tudo. Eu tenho um neto de 3 anos, meu Deus, o nome dele é Gabriel, eu consigo. Eu vou calçar a meia dele, eu consigo, vovó. Eu com pressa, querendo arrumar às vezes para ir em algum lugar. Eu consigo, vovó. Aí ele demora e vai, que fica lá puxando, que não me deixa calçar. Aí eu vou calçar o tênis. Eu consigo, vovó. Gabriel, agora vamos vestir a camisa. Eu consigo, vovó. Escovar o dente. Eu consigo, vovó. Gabriel, eu consigo com 3 anos. Que isso se transforme para uma liderança, para a honra e glória do Senhor. Mas agora eu vou falar dos adultos e jovens autossuficientes, fora do espírito, com uma autossuficiência fora da permissão de Deus. Uma autossuficiência fora da permissão de Deus é chamado de burrice. Porque o homem não pode se estribar, como a Bíblia diz, no seu próprio entendimento. Então, o que acontece? Tem um grupo que é autossuficiente e tem um grupo que é dramático. Gente, olha, se as pessoas estão meio sem paciência com você, talvez você seja alguém que esteja cansando as pessoas. Aí você tem que pegar alguém de confiança e falar, eu canso as pessoas. Aí você que é corajoso, que é leal, que quer o bem daquela pessoa, vai falar, olha, você reclama demais. Você pegou um mau hábito, você não percebe, você reclama, você pesa o ambiente, você às vezes fica vendo só os pontos negativos. Por quê? Porque a emoção está desajustada. Mas vamos achar o caminho certo? Maria recebeu aquela notícia bombástica. E aí ela fez o quê? Põe o texto para a gente ler junto aqui. Naqueles dias, depois dela receber essa notícia do anjo embora, ela preparou-se e foi, qual velocidade? Ela foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ela era muito esperta, ela era atenta. O anjo disse, Isabel, numa idade avançada, também está grávida. Já em gravidez avançada, idade avançada, gravidez avançada. Então, naquele momento que a vida dela teve um baque, ela lembrou de alguém que já tinha passado pelo baque semelhante, numa idade avançada, grávida por um milagre do Senhor, e já estava na frente do lugar, já tinha passado pelo que ela estava passando. Então ela foi depressa procurar a ajuda correta. Sabedoria, emoção controlada, não é emoção desgovernada. Gente, não façam isso. Peçam a Deus uma emoção ajustada, para não ser aquela pessoa que ou dá patada nos outros porque está aborrecido e frustrado, ou então fica chorando como se tivesse um muro de lamentações na sua frente, e procura a pessoa está chorando no banheiro, e está chorando na calçada, e está chorando na rua. Fala para Deus, alinha a minha emoção. Não dá para viver assim, com a emoção desgovernada. E às vezes vai ter que procurar ajuda, diga ajuda. De quem? Da pessoa certa. Às vezes pode ser até um médico, às vezes pode ser um conselheiro, às vezes pode ser o pastor, o líder de GA, um líder do UP, do FIRE. Alguém que em Cristo passou por algo e tem algo para acrescentar na sua vida. Não fale coisas do seu coração, da sua vida, do seu problema, das suas dores, com quem não está preparado em Deus para te abençoar de alguma forma. Isso é fragilidade emocional. Isso demonstra uma falta de senso, uma falta de uma carência. E essa palavra é para que você avance. É para que você receba um direcionamento e possa ir além, possa vir um discernimento a mais sobre você. E quando Maria chegou lá em Isabel, olha o que aconteceu. Ela saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Olha só, ouvindo a voz de Maria. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo com a presença de Maria. Olha que coisa forte. Em voz alta, ela exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Isabel falando para Maria: mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Se você busca a pessoa certa, ela vai ter a influência de Deus para ter as palavras certas, para aquilo que está no coração de Deus vir sobre você, e a sua emoção vai estar sendo alinhada de forma correta, porque o que você está ouvindo vem do coração de Deus. Percebam a diferença. Percebam que ela soube buscar o ouvido certo, o lugar certo, e aí ela recebeu essa palavra aqui tão linda: a mãe do meu Senhor. Imagina o coração de Maria com medo naquela época, gente. Uma menina no meio dos judeus, engravidar. A morte ali pro adultério, pro sexo fora do casamento, era o apedrejamento. A morte não a pena, era a morte, era o apedrejamento. E Maria, ela não se descabelou, ela não enfiou os pés pelas mãos. E aí ela ouviu tudo isso. Feliz é aquela, Isabel falou, que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E agora, passa o próximo ponto, é a próxima lição. Ela creu no que Deus disse. Ela creu no que Deus disse. Você precisa crer naquilo que Deus diz, senão você vai ficar torturado. Sabia que tem uma pesquisa científica que quando a pessoa age diferente daquilo que ela acredita, o contrário do caráter dela, e ela pratica aquilo que ela mesma não concorda, sabia que ela adoece? Muitas pesquisas foram feitas que quando a pessoa pratica aquilo que dentro do coração dela é contrário ao que ela crê, o corpo dela é capaz de adoecer. Por quê? Porque Deus nos programou para andarmos em obediência, e obediência traz saúde, amém? Física, emocional e espiritual. E ela creu. Coloca o terceiro ponto, por favor. O terceiro ponto que a gente aprende sobre uma emoção protegida é saber agradecer. Agradecer. Maria, ali, volta um pouquinho no texto, no versículo 46 ao 55. Não, é o próximo texto, por favor. Aí você vai até o 45. Aqui. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra. Ela engrandeceu a Deus. O coração dela foi um coração grato. Você consegue entrar num nível de saúde emocional e espiritual que quando o teu projeto de vida for contrariado pelo precioso projeto de Deus para você, você consegue entrar num lugar de alegria e contentamento? Isso é uma emoção protegida e saudável. Pode colocar, ela não se indignou, não xingou, não desesperou, não ficou fazendo escândalo, não fugiu, não tentou sumir. Pode colocar o próximo ponto. Sabe o que está acontecendo por aí que a gente vê muito? Que está surgindo uma geração que não sabe passar por problema. Não sabe passar por problema, se desespera. Se passamos pelo problema com Cristo, somos fortalecidos e saímos melhores do que éramos, mais fortes do que já fomos um dia. Mas também Deus não quer que surja uma geração que vê problema em tudo. Tudo é um problema, tudo é um cansaço, tudo é um peso, tudo é um desânimo, tudo é muito grande. Muito grande na nossa vida só o poder de Deus. Muito grande na nossa vida só a nossa fé. Muito grande na nossa vida só a certeza de Cristo que nos fortalece, percebem? E agora a gente vê um ponto de uma pessoa que tem uma emoção saudável, que protege a sua emoção, é saber usar o que tem, saber usar o que tinha. Por quê? Porque quando Maria, e José foram para o censo lá, foram para o recenseamento, o que vocês veem aqui no musical de Natal? Quem é da época daquela musiquinha? Não há lugar. Gostava tanto. Quem dançou aquela musiquinha aqui?
Ah, que bonitinho. Não é? Eu cantava assim, me desculpe, mas lotado está. Não há lugar. E batia nas portinhas e vocês saíam dançando. Não há lugar. E aí, onde que foi o lugar, gente? Onde foi o lugar? Uma estrebaria. O que que tinha ali? Feno. A Bíblia diz que tinha uns panos. E ela soube usar o que tinha. Como que você fica quando você se depara com a falta daquilo que você gostaria de ter, do teu sonho, daquilo que você imaginou? Sabe qual é o segredo que eu vejo nisso? Saber o que é importante, saber qual que vai ser a sua guerra. Tem gente se esvaindo, gastando sua emoção, virando um trapo. Porque investe uma energia numa guerra, pega os panos, enrola a criança e dá glória a Deus. Porque o que vale não era o quarto do hotel, mas era a criança que estava nos braços dela, o filho do rei. Deus está falando para você nessa noite, que para você ter emoção saudável, você precisa olhar em volta e ser grato e saber usar o recurso que você tem, porque você pode ter o pouco hoje, mas sobre muito você vai ser colocado amanhã. E às vezes a gente vê uma ingratidão, uma falta de amor por aquilo que Deus está permitindo que venha para ser um recurso, e fica um coração ali exigente, insatisfeito. E aí o que acontece com a emoção? Faz assim comigo. Sobe, vamos junto. Sobe, desce. Quero ouvir. Sobe, desce. Sobe, desce. Já fiquei até tonta. Sabe quem cansa? A pessoa cansa. Ninguém aguenta viver assim. É estressante, é cansativo, é desanimador. E quem está em volta fica meio perdido, porque não sabe como que a pessoa vai estar. Um dia ela está assim, um dia ela está assim. Um dia ela está assim, um dia ela está assim. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano para nos ensinar a termos emoções fortalecidas e avançarmos para o propósito. E pode ser que você vai ter que usar algumas coisas que não é bem como você gostaria. Próximo, eu quero ler esse versículo 2,19. Vou ler aqui na minha Bíblia. Lucas 2,19, olha que legal. Tinha um homem. Deixa eu achar aqui o versículo 19. Estou rindo aqui sozinha. Claro que não sumiu da minha Bíblia, peraí, tá? Vou achar. Tinha um homem chamado Simeão, e era um homem justo e piedoso em Jerusalém, e falaram para ele que ele não ia morrer antes de ver o Cristo. E aí Maria foi lá apresentar, junto com José, foi apresentar Jesus no templo. E quando chegou lá, ele pegou Jesus no braço, gente. Ele pegou Jesus no braço e ele falou que viria para Israel o trono, a glória, falou um monte de coisa sobre Jesus. E Maria ouvindo, e a Bíblia diz aqui que Maria ficava ouvindo. E eles ficaram ali ouvindo tudo aquilo ali, mas sabe o que aconteceu com Maria? Ele virou para ela e falou: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Atravessará a sua alma. Sabe o que a gente aprende com isso? Pode passar o próximo ponto? Que Maria tinha força para ouvir. Maria tinha força para ouvir o que ela não entendia. Eu pulei o ponto aqui, que ela refletia no seu coração sobre todas as coisas, quando os pastores visitaram Jesus e levaram ali palavras preciosas do coração de Deus. A Bíblia fala que Maria guardou todas as coisas em silêncio no seu coração. Quem tem suas emoções protegidas não abre a boca fora de hora. E também sabe falar na hora certa. Então, é um nível de equilíbrio. E lá na frente, quando foi apresentar Jesus no templo, um homem justo no templo, depois que falou tantas coisas boas sobre Jesus, disse para ela: uma espada vai atravessar o seu coração. Caramba, o que a gente faria? O que você faria
Você ia sair por aí correndo, ia fazer um auê, ia fazer um drama, ia sair do foco, ia perder a missão, ia se desesperar. Maria não se desesperou porque ela sabia ouvir o que ela não entendia. Ela não perdia o foco, ela continuou, ela perseverou, mesmo ouvindo que uma espada atravessaria o coração dela. Põe o próximo ponto, eu vou pedir para quem está com Mateus 2,13 ler para mim. É o Valmor, por favor. Mateus 12:13. 2. 2? 2,13. Eu botei 12? Tá 12 aqui. Ah, foi pegadinha. Vamos improvisar rapidinho. Já? Estou adorando que você está demorando. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Gente, essa é a hora que Herodes soube que ia nascer um rei, e o anjo avisou José que Maria e ele tinham que fugir para o Egito com Jesus. Aí eu queria ver o negócio. Quando você pensa que a vida está entrando no eixo, quando você pensa que sossegou, teve lá um barrigão, viajou, teve que parir o filho numa manjedoura, enfrentar uma sociedade, ter uma barriga ali, sem nem ter sido desposada ainda. Quando pensa que o negócio ia sossegar, ela tem que fugir para o Egito, porque o filho ia ser morto, mas ela tinha coragem para agir, uma emoção que não paralisava, coragem para avançar, coragem para sair de novo do script. Agora eu fiquei imaginando ela tendo que juntar as coisas, pegar os bichos, pegar Jesus, pegar o bebê, pegar os panos. E Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, e eu fiquei pensando o choro daquelas mães no ouvido de Maria. Como ela podia ter tido uma depressão. Gente, hoje em dia as pessoas vivem tendo depressão. Mas a capacidade de aguentar um sofrimento, Deus quer que a gente aumentar a nossa capacidade de suportar o sofrimento sem sermos paralisados, somente alinhados em Deus. E ela fugiu e foram para o Egito e carrega filho. E houve aquela gritaria de morte. E depois, passa o próximo ponto, ela sabia o seu lugar. Lê o João, você está com o João também, amor? Lê, por favor. Que é o ponto que Maria sabia o seu lugar. Eu gosto muito disso, porque jovem, às vezes, não aceita perder o lugar. Às vezes quer um lugar que não é seu naquela hora. Passou aquele período, mas Deus tem mais. A história de Deus é dinâmica. Para de querer o velho. Para de achar que tudo tem que ser do mesmo jeito. Com Deus é o novo. E o seu lugar pode mudar, mas o seu valor não. Olha que texto lindo. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: O vinho acabou. Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: Façam o que ele mandar. Uau! Olha só. Olha só, quem é que lembra quando Jesus se perdeu? Ele não se perdeu, né? Ele estava no templo, mas Maria e José perderam Jesus. Quem lembra? E tiveram que voltar o caminho todinho. E chegaram lá, acharam ele no templo com 12 anos de idade. Imagina Maria descabelada procurando Jesus. E Jesus falou: Você não sabia que o meu lugar é na casa do meu pai? Que aqui que você ia me achar? O lugar dela estava começando a ser mudado. Aquele lugar de mãe estava dando lugar ao lugar de serva. Aquele lugar de quem mandava, deu o lugar de quem teria que obedecer, até chegar no ápice do casamento, dela ter que dizer, a mãe ter que dizer, façam tudo que o filho mandar, porque eu não mando mais, o meu lugar mudou. Eu também preciso desse Salvador. Uau! Que coração é esse? Que capacidade é essa? De saber o lugar que Deus tem para você em cada momento da sua vida e não se sentir menos, não se sentir deplorável. Deus está falando nessa hora que alguns jovens aqui precisam saber o seu lugar e precisam saber mudar de lugar
e precisam saber que Deus não deixa você do mesmo jeito o tempo inteiro, fazendo a mesma coisa, que o plano dele é dinâmico e que talvez você esteja atrapalhando o plano de Deus porque você está preso num lugar do passado, para outro momento e não para hoje. Próximo ponto. Esse é formidável. Você está com João 19, 25, Valmor? Sim. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Talvez para o plano de Deus, eu chamo esse ponto, pode colocar esse ponto para mim, eu chamo de ápice do sofrimento. Talvez o plano de Deus para a sua vida se concretizar, você vai ter que aprender a enfrentar sofrimento. Quem não sabe enfrentar sofrimento não tem condição de pôr a mão no arado e andar para frente, porque o sofrimento vem sobre a nossa vida. Mas não é porque o sofrimento vem que a gente não tem valor, não é porque o sofrimento vem que tudo está perdido, não é, mas o sofrimento que é provocado por andar na obediência a Deus, que é um sofrimento com propósito, ele vai trazer as bênçãos de Deus sobre nós e sobre aqueles que convivem ao nosso redor. Imagina Maria chegar ali e ver o filho ser crucificado. Um dia vocês vão ser pais e mães, mas vocês conseguem imaginar isso? Uma mãe na beira da cruz e ainda o desaforo, que ela sabia que era um homem sem culpa, que ela era mãe do Salvador, mãe do Messias. E ela viu o filho dela ali ser morto. Aí eu penso que ela lembrou naquela hora de Simão, lá de Simeão, daquela palavra quando ele disse que uma espada atravessaria a sua alma. Quem de nós está pronto para nossa alma ter uma dor tão grande e continuar em santidade, em obediência e em amor a Deus? Deus quer que você aprenda a proteger a sua emoção, senão o plano dele na sua vida não vai se concretizar, não vai se cumprir, não vai se realizar. E a história, você vai viver só metade da história. E por último, que é o ponto 10, que é muito impressionante. Quem já teve uma perda aqui? Quem já teve uma perda? Quem já perdeu uma coisa que era preciosa? Levanta alto a mão. Levanta bem alto. Assim, ó, agora levanta alto, eu gosto desse momento. Levanta alto, não abaixa, gente. Lá no alto, agora vocês olhem em volta. Tem alguém morto aqui? Vocês sobreviveram, vocês são sobreviventes. Você não foi o único, olha quanta gente já perdeu alguma coisa. Mas nós não podemos perder o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não podemos perder aquilo que Deus tem e nos entregou. E aí, depois que Jesus morreu, foi ressuscitado, esteve presente ali com eles e ascendeu aos céus. Sabe aonde que Maria estava? Pergunta aonde. Lê pra gente, vamos. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Todos eles se reuniam em oração. Maria estava em comunhão. Maria estava em oração. A vida de Maria não parou porque foi tirado dela aquilo que foi entregue na juventude, porque ela perdeu um filho novo, porque Deus deu, mas tirou. Deus é Deus para dar e tirar. Não ouvi um amém forte? Amém. Eu quero ver você falar amém na hora que Ele tira algo, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Quem quer entregar sua emoção de verdade na mão do Senhor? De verdade, quem quer crescer nessa área, quem reconhece Deus, eu preciso crescer nessa área, porque senão o teu propósito não vai se cumprir. Olha aqui, ó, vamos ler comigo esses 10 pontos aqui, vamos ler aqui, o primeiro, vamos lá, vocês vão ler. Eu quero encerrar dizendo para você que o sofrimento não arranca o propósito de Deus para a sua vida, amém?
O sofrimento é para tornar você mais forte, mais maduro, mais valente, mais ousado, mais experiente, mais inabalável no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo. Eu quero convidar você, se você quer uma oração, para você realmente orar para que você possa se reposicionar. Quem entende que precisa se reposicionar emocionalmente para poder ir mais longe, para o plano de Deus se concretizar na sua vida, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Vem aqui. Primeiro passo é reconhecer, é tirar a venda dos olhos. É dizer, eu me recuso. Gente, eu quero dizer para vocês que teve uma época na minha vida, há 15 anos atrás, Mateus Martini está aqui, Felipe está aqui, são os mais velhinhos da época? Há uns 15 anos atrás, eu pregava aqui, ó, 15 não, 12, a gente está nessa igreja há quantos anos? Nessa prédio? 12, 11? 12, tá, há 12 anos atrás, quando esses jovens iam começar aqui, cadê o Mateus? Vem aqui, Mateus, vem aqui perto de mim, você é da época dos perseverantes, né? Esses jovens iam começar aqui, e estava eu e o Jefferson, que por muitos anos a gente cuidou dos jovens, eu tinha que ir lá naquele banheiro, naquele mesmo banheirinho ali, chorava, e vinha aquela voz no meu ouvido, larga essa igreja, larga esse jovem, o que você ainda está fazendo aqui? Porque a comida que você está servindo para eles, o que você está ensinando para eles, sua própria filha não quer ouvir. Que moral que você tem para estar aqui pregando esse evangelho? E eu ia para aquele banheiro, lavava o meu rosto, secava as minhas lágrimas e voltava aqui. E continuava a missão, porque eu e o Jefferson tínhamos e temos até hoje um compromisso, que só quem para a gente é Deus, foge do inferno, não tem capacidade de nos parar. Porque as nossas emoções estão alinhadas em Cristo. Porque nós escolhemos isso um dia. A voz que nós ouviríamos, se era a voz do nosso sofrimento, a dor da nossa alma, a dor do nosso coração, as mentiras da nossa mente, ou a verdade de Deus. E nós escolhemos crer na verdade de Deus. E hoje, né, essa mesma filha que foi para o mundo, que disse não para as coisas de Deus, que a gente chorou tantas lágrimas, hoje ela é uma crente em Jesus, casada com um homem crente em Jesus, é uma serva de Deus fiel, firme, leal. Eu falo que ela é uma crentona, assim, uma crente mesmo daquelas, com 3 filhas sendo ensinada no caminho do Senhor, porque Deus é fiel, mas a gente teve que resistir. Mateus é dessa safra, né, Mateus? E olha aqui, Felipe, vem cá, Felipe, vem, Nayana, vem junto, cadê a Letícia? Letícia hoje não tá com a neném, olha só, eles têm neném já. Depois, bem, mas o Micael também foi dessa época. O Micael não está aqui, ele está no Teams. Quem mais? Não, mas o Brunão vem mais depois, vocês querem que ele seja velhinho também. Não, mas olha, o Brunão foi depois, não foi, Brunão? Mais para frente. Então, eles estavam aqui. E eles foram fruto, vocês foram fruto dessa perseverança, né? E olha quanto fruto vem da vida deles para a vida de vocês. Eu quero dizer para vocês uma coisa que hoje: o diabo é mentiroso. A nossa emoção é mentirosa. Não é porque a gente sente que é verdade. Se alguém chegar aqui para você e falar que seu cachorro morreu, foi atropelado, e você ama cachorro, você vai chorar, tribuchar de chorar. E você chega lá, o cachorro está vivo, era mentira, mas você sofreu. Então a nossa emoção, nem sempre ela vai estar alinhada a uma verdade. E é preciso se posicionar para não ser tirado de circuito. É preciso aprender a proteger a emoção, para você poder avançar e ver o fruto daquilo que você faz na vida. Então vamos orar. Vocês que são fruto, agora pode vir, Brunão, vem também. Quem mais é das antigas, de 11 anos? Porque eu tô meio perdida. Anthony, vem cá, Anthony. Você era um pequenininho. Carlinha. Aí vocês estão pegando os novos agora também. Israel tem quantos anos?
Então chegou aqui com quanto? Tá quantos aqui, Israel? Vocês estão aumentando a rotação. Quem? Vem cá. Tá bom, quem se acha velho sobe aqui então, porque eu já nem sei mais, mas eu lembro, né? Eu sempre falo isso, gente, porque quem é que tá ali? Letícia, vem Letícia, que Letícia já é das mais novinhas, né? Nós estamos pegando os mais velhinhos, né? Israel é da mesma época também? Vem cá, Israel. Nós é o seguinte, gente, sabe o que acontece? Existe um fruto, e esse fruto está dando fruto, e Deus quer que a sua vida dê fruto também. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Mateus, faz uma oração, saca o microfone aí, faz uma oração, para que essa geração, né, teve vezes que a gente até chorou junto, né, você com as suas dores, eu com as minhas dores, nossas dores misturadas. Você é fruto de uma geração que perseverou e continua perseverando, porque seguir a Cristo é uma perseverança de vida infinita e é um exemplo. Então que vocês possam viver uma vida com as emoções protegidas e serem imparáveis no Senhor, amém? Então faz essa oração aqui. Senhor Jesus, queremos ser blindados pelo Senhor. Não queremos ser confusos, Pai, pelo nosso próprio desejo, pelas nossas próprias emoções, Senhor. Mas que o Senhor possa ser a nossa âncora, o nosso fundamento, Pai. E que a palavra que o Senhor possa nos entregar essa noite seja persistência, Senhor, e constância, Senhor. Não queremos viver altos e baixos. Altos e baixos. Hoje eu te amo, Senhor. Amanhã eu estou decepcionado contigo. Não, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje. Amém. E vai ser sempre o mesmo, Senhor. A gente precisa permanecer, que os frutos só cresçam, que não haja frutos que vão para um lado, que se despedaçam, Pai, mas que todos eles permaneçam e deem mais frutos, gerem mais vidas entregues ao Teu reino, Pai. Não nos deixe esmorecer, não nos deixe desanimar, Senhor, mas que a gente possa ser protegido debaixo da Tua proteção, debaixo dos Teus braços de amor, Senhor. Pai, que a gente consiga progredir. Não queremos permanecer os mesmos, queremos progredir, Senhor. Amém. Queremos crescer no Teu reino, queremos crescer em intimidade com o Senhor, Pai, e que as outras pessoas também possam fazer o mesmo. E que pelo fato de a gente permanecer nesse lugar, as outras pessoas também vejam e queiram fazer o mesmo, e queiram permanecer diante de todos os problemas, diante de todas as frustrações. Mas que o Senhor possa ser a nossa esperança, de que eles vão passar, de que são fases, de que o Senhor tem planos maiores para as nossas vidas, Senhor. E para as vidas dos nossos filhos, da nossa família e de todas as pessoas que a gente tocar, Senhor. É isso que a gente te pede, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus, nós declaramos a Tua verdade aqui nesse lugar. Satanás é o pai da mentira e a voz dele vem para parar essa geração. Mas nós estamos aqui nos levantando e dizendo que essa geração será imparável e as emoções serão alinhadas na Tua verdade. Deus, obrigada porque o Senhor abriu os olhos, o Senhor abriu o entendimento. Ó Pai, em nome de Jesus, que sejam jovens equilibrados no Teu poder, na Tua verdade, que andem contigo, que não desanimem, que aprendam a submeter a Ti toda reação, toda ação, todo planejamento. Tira todo o impulso que vem da carne e da juventude, mas coloca um equilíbrio vindo da Tua presença. Ó Pai, que saibam aonde buscar ajuda, que saibam, ó Deus, para onde se mover e que aprendam a suportar um sofrimento quando for para cumprir aquilo que o Senhor determinou, e que não abandonem e que possam provar aquilo que o Senhor tem para eles. Deus, nós apresentamos cada um aqui e dizemos: venha o Teu reino, fortalece uma juventude forte que marcará essa cidade, marcará essa geração, que não será tirada de cena, não será jogada de lado, mas avançará com a mente de Cristo, avançará no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém? Amém. Pastor Felipe, tem louvor, como que a gente vai encerrar isso? Tem que ser cantando, dançando e celebrando, não é assim? Então tá bom, podem ficar aí também, já canta, já dança, já todo mundo fica em pé, adore ao Senhor, adore ao Senhor.